Paz do Senhor, irmãos, irmãs, professor e professora do CAPED. Vamos iniciar mais um trimestre, para a honra e glória do Senhor Jesus. E nosso tema dessa revista aqui, que é Família, um projeto de Deus, tá? Vamos percorrer um longo caminho aí de 13 lições até chegar, para essa convicção. Para nós, no final, a lição número 13 tem com o título, justamente o título da revista, Família, um projeto de Deus. E parece que é bobo, que é simples, para ter esse entendimento, essa compreensão e essa convicção, mas não é, realmente não é. E nós vamos percorrer esse caminho, tá? Então temos um longo caminho à frente. A lição de hoje, do subsídio de hoje, nós vamos falar sobre criacionismo versus evolucionismo. E a primeira pergunta, por que começar com esse assunto, tá? Se nós estamos falando de um projeto, nós temos que falar do planejamento, tá? Então, todo projeto ele tem uma fase de pré-planejamento e de planejamento. Nós não vamos aprofundar tanto assim no assunto, mas pelo menos nós temos que chegar nesse ponto aqui, aonde nós fomos criados, tá? Nós defendemos, é claro, como cristãos, baseado na revelação de Deus, que é a Bíblia, nós defendemos a questão do criacionismo, mas a ciência, o ateísmo e os outros ismos por aí, eles defendem uma evolução das espécies, E como que fica isso na mente do jovem, tá? Como que fica isso? Graças a Deus, eu gosto sempre de elogiar os jovens do nosso ministério como uma forma no geral, e eu faço menção principalmente os da minha congregação, puxar um pouquinho de sardinha pro meu, tá? Eu não dou aula para eles, tá? Que fique bem claro, então não é querer puxar por causa disso, não. Mas eu admiro muito a capacidade que eles têm, e eu sei que isso é fruto do trabalho do campo, do ministério no geral, como um todo, tá? Não é privilégio da minha congregação, tá? E nós temos essa convicção, só que também nós temos muitas pessoas que vão chegando, ao longo dessa caminhada, ao longo do tempo, pessoas que vêm de outras denominações onde não tem ensino bíblico, pessoas que vêm do mundo e que não conhecem a palavra de Deus, tá? E infelizmente também vai ter um ou outro no meio de nós que nasceu, criou e está crescendo e se tornou adulto, está nessa fase da juventude e que viveu a vida inteira dentro do nosso ministério, dentro do cristianismo, mas, no entanto, nunca teve um compromisso com a escola bíblica dominical, cultos de ensino, com os eventos do campus, E por ter esse tipo de postura, acaba não desenvolvendo o aprendizado. E isso é um problema não só nosso, tá? Não é um problema nosso, isso é um problema crônico, pelo que a gente percebe no mundo cristão, porque a gente vai ver Paulo lá atrás chamando a atenção da igreja dele, e quando ele vai falar dessa questão, de ainda ter que dar leitinho para os membros da igreja, sendo que ele queria tanto, e aí você vê, a gente percebe nas palavras de Paulo, estudando o texto, a gente percebe a decepção de Paulo, por assim dizer, a decepção dele falar, poxa, mas eu queria tanto falar de tantas coisas para vocês, só que infelizmente vocês não estão capacitados, vocês ainda não cresceram, preferiram ficar na infantilidade, são débeis na fé ainda são infantis, são crianças na fé, ou seja, não houve um amadurecimento, E isso é um problema dentro das igrejas, como um todo, no sistema geral. Então, quando nós trazemos um assunto como criacionismo, e aí o professor fique à vontade para explorar o assunto, que ele é amplo, é um campo bem fértil, esse assunto voltado para criacionismo e evolucionismo, tá? Nós vamos ver, por exemplo, algumas pessoas dentro da igreja, membros da nossa igreja, que, por exemplo, eles acreditam, não necessariamente acreditam, mas eles têm uma confusão com essa questão de criacionismo e evolucionismo, quando a gente fala, por exemplo, da questão da visão darwinista, que é da evolução das espécies, que nós somos a evolução do macaco, tá? Então, as pessoas, quando vai fazer isso, inclusive eles fazem comparação, falam, poxa, mas o animal tem o mesmo, anda igual, desenvolveu, tem tanta semelhança, E a ciência cristã vai falar, não, você não veio do macaco.
Tem todas as provas, tá? Dentro do campo da ciência, tem todas as provas, do mesmo jeito que a ciência ateia e secular, ela leva as provas dela para o evolucionismo, a ciência cristã também faz a mesma coisa. E mostra aqui, ó, teve um Criador. É planejado. O ser humano dentro da ciência ateia e secularizada, ele é um acidente, né? Ele é um acidente no cosmo. Não sei por que aconteceu, mas em algum momento nós evoluímos e os outros ficaram para trás. E nós evoluímos. Ou seja, é um acidente do cosmo e que não tem explicação. Já a ciência cristã vai falar, não, foi planejado, está aqui. Então tem todas as provas que inclusive são irrefutáveis e dá muito o que falar, porque são provas irrefutáveis a favor do criacionismo, tá bom? Então o professor pode ficar à vontade para explorar esse tema. A nossa lição bíblica foi necessário fazer essa digressão, né? Primeiro começarmos com Gênesis 1, 26 e avançarmos lá na frente com o capítulo 2, do versículo 7 e 15, 18 e 21. Lembrando que essas... Por que pula do 7 para o 15, do 18 para o 21? É mais por questão de espaço na revista, tá? Que a gente tem uma regra de diagramação na revista e não cabe todo. Então, não seria interessante colocar todo esse texto integral, porque ocuparia espaço do comentário, tá? Então, escolhi esses versículos aí, mas podem usar tanto o capítulo 1 inteiro, é excelente. O ideal é que estude e que aplique o capítulo 1 e o capítulo 2 inteiro, tá bom? Já que nós estamos falando da criação. Então, e depois voltamos no capítulo 1 novamente para fazer o encerramento, que é o versículo 27 e o 28, tá bom? E aí a gente fecha a leitura bíblica. E o tópico 1 vai falar sobre o homem conforme a semelhança, imagem conforme a semelhança de Deus, tá? E a gente vê até uma discussão nesse campo aqui, o que seria o homem, imagem e semelhança de Deus? E aí a gente tem algumas interpretações. Dentro do judaísmo ortodoxo, principalmente, né? Eles têm umas interpretações meio alegóricas. Na verdade, o judaísmo, como se trata da questão interpretativa da Bíblia, eles têm a tradição, que nós não temos, né? Nós ficamos somente com o que está escrito aqui na Palavra de Deus, na Bíblia, e já basta as versões, né? Que às vezes muda o sentido de algumas palavras. Eles têm também a tradição, que é a interpretação dos rabinos, especialistas, lá depois de Moisés até chegar nos tempos de hoje, continuam fazendo, a tradição deles continua produzindo material, tá? E nós temos, inclusive, dentro da Bíblia, dois grandes, né? Nesses nomes aí, que é o Hillel e Shammai, as duas escolas da época de Jesus Cristo, e que o Paulo, inclusive, fazia parte da escola de Hillel, né? E eles não eram os únicos, mas eram os dois famosos, vamos dizer assim, e ver que tem essa questão aí da tradição. Então eles fazem uma alegoria sobre esse assunto aí, então tomem cuidado quando for pesquisar sempre dentro da visão judaica, né, principalmente moderna de hoje, tá? Toma cuidado porque tem muita alegoria e foge um pouco da interpretação da Bíblia, tá? E dentro do nosso meio cristão também existe, sim, muitas confusões. Por quê? Infelizmente, eu sei que as pessoas, quando a gente fala de ser racional, as pessoas confundem com racionalismo. E o pensamento racional é incentivado pela Bíblia. Inclusive, tá? Paulo, por exemplo, ele incentiva, né, quando ele vai falar da questão do nosso culto racional, tá? Que é uma coisa bem mal entendida, né? Muito mal entendida, inclusive, que é sobre a questão do culto racional, que seria o culto racional. E quando a gente fala de racional, as pessoas já pensam logo que nós somos de uma vertente, de uma filosofia racionalista. Não é isso, tá bom? A gente sabe que tem na filosofia racionalista, e que inclusive é um problema, né? Mas eles não se sustentam, tá? A filosofia racionalista não se sustenta. Mas a gente precisa ser racional e pensar no texto como ele realmente está na Bíblia. Questão de interpretação? Não. É questão de ler a palavra de Deus e perguntar para o texto o que quis dizer com isso. Aqui nós temos a história de Moisés, por exemplo. Moisés está narrando essa história. Então a gente tem que pensar primeiro, quem era Moisés? Quem era o foco, né, dessa mensagem de Moisés? Quem era o povo que tinha o foco dessa mensagem? Qual era a mentalidade desse povo?
Ah, mas nós não sabemos tudo. O que dá para se saber, né? O que dá para se saber? Qual era a mentalidade desse povo? Por que Moisés falou dessa forma para eles? E vai falar que Deus, lá em Gênesis, né, narrando a história, vai falar: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí já começa o problema, né? Porque nós temos, por exemplo, dentro dessas interpretações aí, a questão do homem como a medida de todas as coisas, que está dentro da filosofia, por exemplo, né? O homem como a medida de todas as coisas. Um livro muito antigo chamado Éramos Deuses, Astronautas, trata desse assunto, que, aliás, existe até um filme chamado Moonfall, né? Que eles tratam, é uma caricatura desse livro Éramos Deuses, Astronautas, o Moonfall que é sobre a queda da Lua, o efeito que proporcionaria. Cientificamente olhando, é um assunto legal, mas existe ali uma filosofia, né? Nada é por acaso. Então tem sim um fundo aí dessa questão da interpretação de imagem conforme a semelhança. Por quê? Porque tem várias diretrizes, várias orientações, filosofias sobre como surgiu a vida na Terra. Por exemplo, nessa visão aí do Éramos Deuses Astronautas, nós somos criação de nós mesmos. A raça humana chegou a tal evolução e essa raça humana foi extinta, e aí vem toda uma questão mais alegórica que nós não vamos tocar, mas nós somos um produto dessa humanidade. Portanto, nós habitávamos em outro planeta e viemos para aqui através desses seres humanos que eram mais evoluídos, viemos a existir aqui. E essa é, inclusive, a mensagem desse filme chamado Moonfall e do Éramos Deuses Astronauta, o livro, tá? Então, o que seria a imagem de Deus conforme a semelhança? Ao longo da lição, nós vamos tendo algumas, vamos dizer assim, algumas direções que vai clareando mais para nós falarmos sobre esse assunto. A gente vê muito se aplicar isso aí à imagem física, né? Do homem com Deus. Então a gente imagina um Deus que tem boca, tem olho, né? Que fala, tem mãos. Um Deus que tem uma estrutura corporal igual a nossa. E não paramos para analisar o texto, né? As pessoas que levam para esse lado não param para analisar e pensar, calma aí. Primeiro, o próprio título, a imagem conforme a semelhança. Não é nem a imagem e semelhança, a imagem conforme. Eu acho que fica mais claro, como, por exemplo, quando a gente vai falar de atributos de Deus, que inclusive, está no último tópico aqui, citei somente 3 atributos deles, tá? Porque não era o foco nosso falar sobre os atributos de Deus como um geral, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai ver o atributo amor de Deus. Acho que fica mais fácil da gente entender que quando Paulo vai falar do amor, lá em 1 Coríntios, que ele vai falar que o amor tudo suporta, tudo crê, é benevolente, é paciente, não se ira e tal, Paulo vai falar de uma característica nossa com referência ao amor, que nós o vimos em parte como um espelho, e aí ele está usando a figura do espelho polido, do metal polido, né? Aquele tipo de espelho, ele fala que nós vimos em partes e como um espelho polido e embaçado ainda, além de espelho polido embaçado. Ou seja, uma visão distorcida, nós não temos uma visão perfeita do que é o amor. É a mesma coisa. Portanto, nós, como imagem e semelhança de Deus, nós seríamos reflexo. Em revistas anteriores, a gente inclusive tratou sobre esse assunto, é tratado sobre esse assunto sempre, sobre o que seria a imagem. O homem foi feito para refletir, né? Ou seja, o reflexo seria uma espécie de reflexo de Deus na Terra. Aí você fala assim, tá mais da beleza, da grandeza, do poder? Não, tá dentro da ética, da moral, da conduta do homem, do testemunho do homem, do papel do homem no cosmos, na criação. Primeiro a gente vai para Gênesis 1 e Deus deu um papel para o homem. Dentro da teologia, nós tratamos desses papéis como mandatos culturais, espirituais e assim vai, né? Sociais. Então, esses papéis bem feitos, executado com perfeição dentro daquilo que Deus capacitou o homem, esses papéis cumpridos, bem feito, o homem ele exerce com excelência o seu papel na Terra, que é de ser uma espécie que nós, dentro da teologia, geralmente a gente fala de uma espécie de vice-gerente, né? Esse vice-gerente da criação de Deus. Ou seja, o homem foi feito, e o próprio capítulo 1 vai falar sobre isso, sobre o domínio do homem, sobre os seres da Terra, né? Sobre a criação terrena. Então ele foi feito para zelar por essas coisas.
a partir do momento que o homem executa esse papel bem feito e ele reflete os atributos de Deus que está intrínseco nele, amor, justiça, bondade, misericórdia e por diante, são vários, né? Então, quando o homem ele está fazendo isso bem feito, ele estaria refletindo a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ele estaria fazendo a vontade de Deus, o que Deus quer que ele faz. E ao fazer o que Deus quer que ele faz, ele cumprindo com o papel dele de forma excelente, ele estaria refletindo a imagem de Deus. Portanto, essa imagem ela está associada aos mandatos que Deus deu para o homem. A missão do homem na terra e aquilo que Deus colocou dentro do ser humano, que Paulo também trata desse assunto, ele vai falar sobre a questão que Deus colocou a moral, a ética dentro do ser humano. Então, o ser humano é um ser ético, ele é um ser moral, tá? E é um ser espiritual. Portanto, o homem sempre vai se curvar diante de alguma coisa e na falta dele entender que Deus, e lá vai tratar sobre isso também em Romanos, que fala que trocar a imagem de Deus por imagens semelhantes a animais, quadrúpedes, répteis e tudo mais, o homem, quando ele nega essa imagem, refletir essa imagem de Deus, ele sempre vai se curvar diante de alguma coisa e adorar, e dizer que é daquilo que ele veio, né? Então, quando a gente vai para criacionismo em outras áreas, por exemplo, para refletir a imagem e semelhança de Deus, quando a gente vai para algumas mitologias, a egípcia vai falar daquela vaca, Hathor, que chorou, e aí nasceu os seres humanos. Mitologia grega é melhor nem citar, tá? É melhor nem citar, que é mais escandaloso. E eu falo a mitologia grega, a verdadeira, porque hoje em dia tem umas versões hollywoodianas, né, de mitos aí, dos mitos tanto da mitologia grega, egípcia e as outras, né, as demais. Então tem uma versão hollywoodiana, eu falo da versão verdadeira. Então ela é bem mais escandalosa, como que nós viemos à existência, os seres humanos. No entanto, tem um ponto aí que eu gosto dentro da mitologia, que é negativa, mas tem um seu lado positivo, se é assim que eu posso dizer. Porque todas as civilizações, eles davam crédito à criação a uma entidade superior, algo que estava algo transcendente, algo que estava além da capacidade do homem, algo que fosse muito maior do que o homem, infinitamente maior do que o homem. Então, nesses tempos todos, olha para ver, primitivos, né, que é como nós dizemos hoje, né? Eles são primitivos, pessoas ultrapassadas, primitivas. No entanto, eles enxergavam que o homem não poderia surgir do nada, que tinha algo superior que o criou. E a gente vê isso bem claro, por exemplo, quando vai falar do Código de Hammurabi, tá? Quem é que deu as leis para Hammurabi? Então, justiça é um termo que é sempre associado a uma divindade, né? E dentro da cultura egípcia, por exemplo, é uma própria divindade, justiça é uma divindade. Então você vê que sempre os créditos é dado para uma divindade superior. Não é dado, se tratando desse tipo de assunto, os créditos nunca é dado para o ser humano, a raça humana. É claro que aí tem a distorção, né? Mas o ponto que eu quero abordar aqui é o seguinte, é que o homem sempre reconheceu que havia algo superior acima dele, tá? E nós que nos dizemos seres evoluídos, que é assim que a ciência, né, traz, né, a questão do evolucionismo, nós seres evoluídos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos anulando tudo que reflete Deus, essa imagem e semelhança de Deus na Terra. Nós precisamos, como foi dito por Nietzsche, né? Isso aí ficou mais acentuado. Nietzsche não é o criador dessa ideia, tá? Mas ele é, vamos dizer assim, um divisor de águas nesse pensamento. O homem precisa se libertar dos deuses. E Nietzsche vai falar que os deuses estão mortos, tá? Tem uma obra dele onde ele fala que de todos os deuses, o mais difícil, que já matamos os deuses. Ele falou, olha, já nos livramos dos deuses. Os deuses estão mortos. No entanto, de todos os deuses, o mais difícil de se matar, o mais difícil de ser vencido é o Deus do impossível. Ele fala, como vencer o Deus do impossível? Então, Nietzsche fala que para que o homem evoluísse, para que o homem se ascendesse para o seu papel grandioso que ele precisa alcançar, ele precisa eliminar a equação Deus. Tá? Então a gente vê aí o antropocentrismo, né? O egoísmo, o hedonismo, a adoração do homem pelo homem. E isso se faz da ciência, nesse contexto aqui, o próprio altar de adoração desse tipo de pensamento. E aqui, inclusive, eu até levanto essa questão aí. Seria o ateísmo uma espécie de religião? A religião nova?
Seria o ateísmo uma nova religião? Porque tem todas as características, inclusive os admiradores de Nietzsche são chamados de Nietzscheano, né? Os Nietzscheanos, ou seja, os Nietzscheanos, né? Então, se Nietzsche é o criador dessa religião e todos são chamados pelo seu nome, Nietzsche fundou uma religião, se a gente for prestar atenção. E, vamos dizer, falar a verdade, né? Eu acho que precisa de muita fé para ignorar tudo que existe ao seu lado e criar uma imagem do homem como a filosofia nietzschiana criou, né? Que é o ateísmo. Precisa ter muita fé para ser ateu. Ah, mas como assim? Mas ateísmo não é fé, não é ausência da fé? A ausência da fé em Deus, em uma divindade superior. Mas é uma fé firmada no homem. Então, é fé de qualquer forma, né? Então, quando nós falamos do evolucionismo aqui, por exemplo, o darwinismo, coloquei nessa lição aqui mais sinceramente, Darwin é cachorro morto, então não vale a pena chutar cachorro morto, porque, inclusive, dentro da própria ciência evolucionista, a grande maioria nega veementemente a visão darwiniana. Quando você vê alguém trazer à tona, né, trazer à luz alguma questão darwiniana, você pode ter certeza, ele não entende nada nem de ciência, não é nem de religião, ele não entende nada de ciência, porque a própria ciência já rebate a visão darwiniana de evolução. Por quê? Para a evolução, para a teoria da evolução, nós viemos de um acidente no cosmos e esse acidente um dia gerou uma ameba, né? Vai chegar até uma ameba, que é onde parte verdadeiramente nós, né? Aquela gosma, né? Aquela gosma no tempo, né? Na Terra, e ali foi evoluindo. Aí, para quem conhece como que nasce os sapos, por exemplo, é muito interessante. Aqueles girinozinhos, se os irmãos tiverem curiosidade de pesquisar, vai ver que é um bichinho com a caudinha assim, redondinho com a caudinha. E chegamos naquele ponto, foi evoluindo, foi gerando espécies, e nós, em um certo ponto, nos desprendemos das demais espécies e subimos nas árvores, não sei porquê, subimos nas árvores, e também não sei porquê um dia descemos das árvores, mas o fato é que chegamos e estamos aqui. Então tem toda uma trajetória do evolucionismo. E hoje, os adeptos da evolução, que é um pensamento filosófico, que nós devemos evoluir sempre, por exemplo, a gente vai chegar inclusive em implantes robóticos, né, nos seres humanos. Que, aliás, é um avanço científico muito bom sim, tá? Que a robótica, a questão da ciência aí, ela tem proporcionado facilidades e melhorias que ajudam muito, principalmente pessoas com locomoção, falta de locomoção, que perdeu membros como braços, pernas e tudo mais. Mas isso aí já está inserido numa coisa chamada transcendentalismo. Eu não sei se os irmãos já assistiram, é excelente, quem quiser assista um filme chamado Transcendente, para ter uma visão completa do que é o transcendentalismo. Não existe nada tão bem elaborado para ensinar o que seria isso, tá? Um filme do Johnny Depp que se chama Transcendente. Se tiver curiosidade, fique à vontade para ver, porque hoje em dia cria-se a expectativa que nós podemos fazer um backup nosso, né? Vamos fazer um backup nosso e que um dia quando a ciência evoluir para uma categoria superior, nós podemos ter uma espécie de humanoides aí, que é aquele filme lá chamado Altered Carbon, né? Por exemplo, do Netflix, Altered Carbon, vai tratar desse assunto aí, onde você vai pegar aquele backup e colocar naquele cidadão. E aí você vai decidir quais são as características e tudo mais dele, e aí você vai colocar aquele backup nele e ele vai ter sua consciência plena. Tá? Então não o transcendentalismo é isso, ele vai ter sua consciência plena. E a partir daí, esse corpo não se deteriorar tão fácil. E mesmo se ele se deteriorar, você sempre terá um backup, um corpo backup para isso aí. É o transcendentalismo. E isso aí é uma ciência estudada, tá? Gasta bilhões e bilhões em cima disso aí, tá? Desses backups que estão se planejando fazer, onde já começa com os pequenos insights, por exemplo, que você poderá no futuro escolher, né? Que já defendem, principalmente na China, nas cientistas chineses, eles são um pouco meio fora do protocolo, né? Eles quebram esses protocolos, essa questão da ética científica eles não dão muito bola. Então eles acabam dando um passo a mais à frente, né? Porque a ética é deixada de lado.
por incrível que pareça, né? Mas e é o correto. Dentro da ciência tem ética, sim, tá? A ciência correta, ela tem uma ética ali que não deveria ser ultrapassada e que eles lutam para que não seja ultrapassada. E ali você pode escolher, por exemplo, a pessoa qual que vai ser a sua cor do cabelo, de pele, de olho e tudo mais, não ter mais problemas de saúde, será, vamos dizer assim, ir lá no RNA da pessoa e tirar essas deficiências, né, que a natureza criou, ou seja, o homem se colocando no lugar de Deus. Eu vou fazer agora um homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E essas coisas elas estão inseridas em todos os contextos. Eu gosto muito de observar, por exemplo, hoje nós vemos dentro dos cinemas, por exemplo, a questão dos anti-heróis, né? Nós estamos na era dos anti-heróis. Antigamente tinham os super-heróis, hoje em dia os super-heróis já não é tão bem visto. Nós estamos na era dos anti-heróis. Aí a gente analisa o pano de fundo, nós saímos dos deuses prímivo, né? Do caos, do prímivo, fomos para os deuses primitivos, dos deuses primitivos a segunda categoria, a terceira categoria de deus, vamos para os semideuses, dos semideuses lá atrás já nos gregos criou o mito do herói, que é Perseu, né? Teseu, o mito do herói, do Teseu, do mito do herói, a gente vai ter o herói, o super-herói, que é uma pessoa tipo, por exemplo, o Superman, é um super-herói, tá? Por quê? É super, que ele tem poderes que é fora do comum. E hoje em dia a cultura, vamos dizer assim, de cinema e nessa área aí, tá explorando o mito do super-herói, tá explorando a questão do anti-herói. Ou seja, aquela pessoa sem ética, sem moral e que atende aos seus desejos. Ah, eu te ajudo desde que eu ganhe alguma coisa, tá? Eu tenho que ter os meus impulsos. Não é por você, eu vou fazer por mim. Desde que eu leve algo junto. E a gente vê que o anti-herói está sendo bem explorado. Aí alguém fala assim, mas isso é bobagem, né? Será mesmo? Aí nós vamos falar sobre uma questão de cosmovisão. Que a nossa cosmovisão ela é moldada com o que nós vivemos no dia a dia, né? Portanto, o jeito que nós pensamos, o jeito que nós agimos é influenciado pela cosmovisão. E como que a nossa cosmovisão está sendo construída? E qual é o legado que nós estamos deixando para a próxima geração? Talvez em nós, essa questão aí dessa cosmovisão não tenha um impacto significativo, mas e para a próxima geração? Né? Então a gente vê que nada é por acaso. Portanto, a questão aí do homem colocar como centro, né, aquilo que foi defendido lá atrás pelo filósofo lá grego, o homem como a medida de todas as coisas e que foi bem explorado. Mas nós temos a ciência cristã com o conceito do design inteligente. E dentro da ciência cristã, um nome que eu separei aqui nessa revista, né, que nós escolhemos, é a questão, por exemplo, do Dr. Eberlin. O Marcus Eberlin, né, que é um grande nome nessa área aí, ele é do Instituto Discovery, do Mackenzie, tá? E um instituto que veio de lá dos Estados Unidos. Ele é bem reconhecido lá fora. Aqui dentro do Brasil, se falar, pouquíssimas pessoas conhecem o Dr. Marcus Eberlin, mas lá fora se fala muito nele, é bem conhecido. Tem excelentes livros, tá? Eu não vou ficar fazendo propaganda de livro dele aqui. Quem quiser, os irmãos tiver afim, fica à vontade. Tem lá nos sites, né? Nas grandes bibliotecas, editoras que trabalham revendendo livros, por exemplo, na Amazon tem também. Então, o Dr. Marcus Eberlin é um grande nome hoje dentro do Brasil que defende a questão do design inteligente. Inclusive, ele é presidente da Associação de Design Inteligente no Brasil. Algo que o Conselho de Ciência Brasileiro não reconhece. O Conselho de Ciência Brasileiro não reconhece. Por quê? É voltado para a Bíblia, é voltado para a palavra de Deus. O homem aqui, o cientista está provando que nós não viemos de uma ameba, né? Não viemos de uma gosma, que nós viemos planejado, pensado, houve um ser inteligente e eterno, poderoso, transcendente, que planejou-nos e nos fez a sua imagem conforme semelhança. E no mundo secularizado que nós vivemos hoje em dia, principalmente extremista, é óbvio que isso não é bem aceito, né? E, infelizmente, a Associação Brasileira de Ciências não reconhece, tá? Não reconhece essa tese do Dr. Eberlin aí sobre essa questão que nós fomos planejados. E o Dr. Eberlin, ele dá todas as evidências dentro da ciência, obedecendo todos os protocolos científicos para comprovar uma tese, e está provado. Ele fala, está aqui. E por que as pessoas não aceitam uma tese dessa? Por que as pessoas não aceitam? É simples.
nós cristãos entendemos que o homem é caído, que o homem tem uma natureza caída, né? Adâmica. O homem adâmico, após Adão, nós somos seres caídos, pecadores. Então, se não houver uma ação de Deus na nossa mente, nós não vamos entender essas coisas, nós não vamos aceitar essas coisas. E, por fim, nós chegamos em você uma obra-prima feita pelas mãos de Deus, que é o que eu gostaria que o professor destacasse isso aqui dentro da sala de aula, tá? Porque, como eu disse, essas coisas, elas têm mexido muito com a mente dos nossos jovens no tempo de hoje. É muita informação, é muita informação. Agora mesmo, tá tendo aí a discussão do ET lá de Nazca, né? A Nazca é um caso complexo, mas enfim, não vamos trocar nesse assunto, mas tá aquela múmia de Nazca lá que tá na mídia aí, como será que não é um extraterrestre, tem todos os formatos de um extraterrestre, o DNA dele não é humano, não é terreno, aí começa todas essas teorias aí, né? É só mais um, na verdade, né? É só mais um. Então, deixar bem claro para os seus alunos que eles foram planejados, que nós não somos um acidente no cosmos e que o homem, ele é uma obra-prima feita pela mão de Deus. E o fato dele rejeitar isso aí é simplesmente o pecado reagindo no ser humano. É a ação do pecado fazendo isso. E eu coloquei aqui 3 atributos que são bondade, santidade e justiça de Deus. Não que eles sejam os mais importantes, todos os atributos de Deus têm os mesmos valores e as mesmas importâncias. Sem um, o outro não existiria, né? E eles se comunicam, eles se conversam entre eles. E o homem, nisso aqui que nós chamamos de atributos visíveis, para ficar mais fácil, né? Os atributos visíveis de Deus, que ele está intrínseco no homem, tá? Portanto, essas coisas estão dentro do homem. O homem deve sim buscar santidade, não é algo de Deus somente. Inclusive, Deus cobra, né? Sede santo, porque o vosso Deus é santo, tá? E a questão da justiça, que o homem precisa ser justo, tá? É bem tratado nesses assuntos, nós vamos tratar uma aula sobre a questão da justiça mais para frente, tá? Mas mostrar que o homem, ele tem características que os seres humanos, eles têm essas características de Deus, que são seus atributos, seus valores éticos e morais. Portanto, esses atributos de Deus que está intrínseco no homem, na sua criação, quando eles são buscados a ser aperfeiçoados e cumprir com o seu papel, quando o homem cumpre com a ética, cumpre com a santidade, com a justiça, com o amor, com a longanimidade, que aliás isso aqui nos homens não são atributos, em Deus é atributo, mas em nós são chamados frutos do Espírito, né? Quando o homem tem esses frutos do Espírito dentro dele e ele busca esses frutos do Espírito e vê que justiça não é algo adquirido nem aprendido, amor não é algo adquirido nem aprendido, não é algo aprendido, na verdade, né? Justiça, santidade, essas coisas que em Deus é atributo e que para nós são fruto do Espírito são adquiridos. É Deus que misericordiamente nos oferece através do que nós chamamos de frutos do Espírito. E o cristão, ele deve buscar isso aqui. Ele deve buscar conhecer a Deus. Então, para nós sabermos quem somos nós, e aqui fechando, para que nós possamos saber quem somos nós verdadeiramente, nós precisamos conhecer a Deus. E esse é um grande problema, porque dentro das igrejas a gente explora muitos assuntos, muitos mesmo. E quem é Deus? Pessoas com 10, 15, 20 anos, 30 anos de igreja, se você chegar para ele e falar bem assim, quem é Deus? Ele vai te dar uma infinidade de respostas, se você quiser. Mas, biblicamente, ele vai te dar resposta? Por quê? Porque pouquíssimas vezes nós paramos para ensinar quem é Deus. Os púlpitos não se prega quem é Deus, mas o que Deus faz, tá? Muitas vezes nos ensinos, nos livros de teologias e tudo mais, não fala quem é Deus, mas o que Deus faz por você. Ou seja, apresenta Deus como um resolvedor de problemas, né? O resolvedor dos nossos problemas, aquele que limpa a nossa bagunça, que limpa, né, a sujeira que a gente faz. Então a gente coloca Deus como solucionador de problemas, ao invés de colocar Deus aonde realmente Deus deve estar, né, no nosso conhecimento. Então é necessário que nós conheçamos a Deus. Incentive os seus alunos a estudar os atributos divinos.
os atributos comunicáveis e os não comunicáveis também, né, que são os atributos exclusivos de Deus, mas buscar conhecer quem é Deus, porque só é possível nós sabermos quem somos nós e termos convicção que nós somos fruto de um desejo, de uma vontade suprema, da vontade de Deus de criação, e que Ele misericordiosamente nos criou para ser a imagem conforme a semelhança dEle, a partir do momento que nós o conhecemos. Porque senão esse termo aqui, o homem como imagem conforme a semelhança de Deus, fica algo distorcido, porque eu não sei quem é Deus. Então, primeira coisa, o cristão deveria ser base, entrou na igreja, se converteu, principalmente os que vêm de fora. Primeira coisa, a igreja precisa ensinar quem é Deus, não o que Deus pode fazer. E nós percorremos o contrário. A gente fala tudo que Deus pode fazer e, por último, se sobrar tempo, a gente fala quem é Ele, tá? Então, fica aí um incentivo para o professor. Portanto, é um assunto que não é polêmico, tá? A revista, no geral, vai tratar de assuntos cotidianos, não é lições para a pessoa sair daqui cheia de conhecimento, mas é para relembrar coisas que, inclusive, está dentro da nossa compreensão, né? Nós temos essas convicções, mas volta e meia, como diz a palavra de Deus, a gente precisa voltar a ser exortados nesses assuntos, tá bom? Portanto, agradeço a oportunidade dos irmãos, a compreensão, o tempo dos irmãos, e desejo uma excelente aula aí, que o professor explore esses assuntos, e para as próximas aulas a gente vai estar dando aí, inclusive, dicas de alguns livros e tal, que pode ser utilizado para o aprendizado e ajuda na Escola Bíblica Dominical, tá bom? Obrigado, Deus abençoe a todos.